A morte devastadora dos dois filhos de Robert Redford. Robert Redford é um dos atores mais icónicos por aí, tendo chegado à fama por trás de filmes como Old President's Man, The Sting e Butch Cassidy and the Sundance Kid. Além disso, o ator se aventurou na direção mais tarde em sua carreira, feito que aumentou muito seu perfil artístico. Apesar do imenso sucesso que Robert exige na indústria, ele levou uma vida pessoal conturbada com inúmeras tragédias. O público provavelmente conhecerá Robert Redford por seus papéis em vários filmes. Mas menos pessoas sabem sobre a vida pessoal do prestigiado ator e cineasta. Robert se casou 2 vezes durante sua vida e também é o orgulhoso pai de 4 filhos. Infelizmente, 2 dessas crianças tiveram mortes trágicas. Robert compartilha seus filhos com sua primeira esposa, Lola Van Wagenen. Robert e Lola se casaram em 1958. E deram à luz seu primeiro filho logo depois, em setembro de 1959. Os dois estavam incrivelmente felizes por terem se tornado pais, mas a tragédia estava chegando. O primeiro filho de Robert e Lola se chama Scott. Menos de 3 meses após o nascimento de Scott, a criança faleceu do que é conhecido como Síndrome da Morte Súbita Infantil. SIDS continua sendo uma ocorrência incrivelmente misteriosa. E os novos pais ficaram chocados e arrasados ao descobrir que seu bebê recém-nascido faleceu em seu berço. Apesar do fato de que o evento teve um grande impacto sobre Robert e sua esposa, os dois perseveraram e conseguiram manter seu relacionamento forte. Após a morte de Scott, Robert e Lola tentaram novamente ser pais. Após a morte de Scott no final de 1959, a criança foi enterrada no cemitério Provo City em Provo, Utah. Robert manteve a morte de seu filho primogênito em segredo por um tempo. Com ele simplesmente acreditando que não era da conta do público. Robert e Lola rapidamente deixaram sua dor de lado e fizeram uma segunda tentativa juntos de se tornarem pais. Dando à luz seu segundo filho em 1960. Seu segundo filho era uma filha, chamada Shauna. Robert e Lola compreensivelmente preocupados durante os primeiros meses de vida de Shauna devido à experiência que tiveram com seu primeiro filho. Felizmente, Shauna acabou se tornando uma jovem saudável. Após o nascimento de Shauna, Robert e Lola deram à luz um terceiro filho, James. James nasceu em 1962. Vários anos depois, Robert e Lola decidiram que era hora de adicionar uma nova adição à família na forma de sua segunda filha, Amy. Amy nasceu em 1970. Robert Redford lutou para fazer seu nome durante a década de 1960, e teve uma grande chance quando recebeu o papel titular de The Sundance Kid, em Butch Cassidy and the Sundance Kid. Na época do nascimento de Amy em 1970, Robert estava no topo do mundo. Após o nascimento de seu quarto e último filho, Robert rapidamente se tornaria uma das maiores estrelas de Hollywood. Em 1974, ele teve outro sucesso estrelando ao lado de Paul Newman, que era seu Butch Cassidy e o Sundance Kid C.O. estrela. Esse filme foi de Sting, e se tornou um sucesso ainda maior do que o primeiro passeio dos dois juntos. Infelizmente, eles nunca mais fizeram outro filme juntos, embora continuassem grandes amigos. Em 1976, Robert estrelou Old President's Man. O que solidificou ainda mais o ator como uma estrela dramática a ser reconhecida em Hollywood. Vários anos depois, o ator se ramificou na direção de Ordinary People, de 1980. O filme foi um grande sucesso e Robert se tornou uma das únicas pessoas na história a ganhar um Oscar de melhor diretor por seu longa-metragem de estreia. O filme também ganhou muitos outros prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme. Robert certamente entrou na década de 1980 no auge de seu jogo. Mas seu casamento estava desmoronando em meio à sua fama crescente. O filho mais novo de Robert e Lola estava entrando em seus 2 dígitos. E o casal se viu menos interessado um no outro do que nunca. Robert estava passando cada vez mais tempo longe da família devido à expansão de sua carreira. E o casal finalmente decidiu desistir do casamento em 1985. Ainda assim, eles mantiveram uma amizade próxima e continuaram a criar seus filhos juntos. Apesar do fato de que os 3 filhos de Robert e Lola, além de Scott, se tornaram adultos. Um deles acabou tendo uma morte trágica recentemente. Por causa disso, Robert teve que assistir à morte de 2 de seus filhos. O que é algo que nenhum pai deveria fazer.
James é o segundo dos 4 filhos de Robert e Lola a chegar à idade adulta, bem como o segundo filho do casal em geral. Infelizmente, James também é o segundo filho de Robert e Lola a falecer. No entanto, o homem passou a levar uma vida longa antes de sua morte recente. James acabou seguindo os passos do pai ao se tornar diretor, dirigindo vários documentários premiados para a televisão e filmes com ênfase no aquecimento global, tema pelo qual seu pai também é apaixonado. Alguns dos trabalhos de James incluem A Happening, a Clean Energy Revolution de 2017, bem como Toxic Hot Seat de 2013. Antes de sua morte recente, James também era casado e tinha 2 filhos, assim como sua irmã mais velha. James se casou com sua esposa, Kyle, em 1988, e os dois tiveram 2 filhos, Dylan e Lena. Assim como com os filhos de Shauna, Robert cresceu para ter um relacionamento muito próximo com os 2 filhos de James. Outubro de 2020 é quando James faleceu, marcando a segunda morte de uma criança que Robert Redford teve que experimentar durante sua vida. James tinha 58 anos na época e recentemente comemorou o 84º aniversário de seu pai com ele. James lutou contra o câncer de fígado por vários anos antes de finalmente sucumbir. Kyle sobreviveu a ele, além dos 2 filhos que o casal havia compartilhado. Robert Redford comemorou seu 84º aniversário apenas 2 meses antes da morte de seu segundo e último filho. Além de James, os outros filhos de Robert, assim como seus netos e sua segunda esposa, se juntaram ao ator para sua comemoração. A segunda esposa de Robert é uma mulher chamada Sybil Sagars, e os dois se casaram em 2009. Desde o papel de Robert no filme de 2018, The Old Man the Gun, o ator e diretor basicamente se aposentou. No entanto, ele saiu da aposentadoria por um breve período para reprisar seu papel no filme de 2019 Avengers: Endgame. Robert estava reprisando o papel que havia desempenhado anteriormente em Capitão América, o Soldado Invernal. Embora seja possível que a breve passagem de Robert em Avengers: Endgame possa ser seu último trabalho no cinema, muitos próximos a Robert estão otimistas de que o ator possa sair da aposentadoria novamente se receber o projeto certo no futuro. Comente abaixo para compartilhar se você acha que Robert Redford deveria sair da aposentadoria ou se ficou triste ao saber que o lendário cineasta teve que testemunhar a morte de seus 2 filhos. Como sempre, curta este vídeo para mostrar seu apoio e inscreva-se e ative o sino de notificação se quiser ser um dos primeiros a saber quando mais vídeos de nosso canal estiverem a caminho.